Olá, estudante da Palavra de Deus, bom dia a você, um feliz despertar com a graça e a paz de Jesus. Vamos ao nosso momento de comunhão com Deus, nosso estudo na Palavra de Deus em nossa jornada bíblica. Hoje, nosso estudo será no capítulo 1, primeiro capítulo de 2 Crônicas. Agora, vamos conhecer em detalhes os ensinamentos deste segundo livro de Crônicas. O capítulo 1 nos traz o tema A decisão mais importante da vida. Um capítulo fantástico, um capítulo profundo em seus ensinamentos. Diante do livre-arbítrio que Deus concede a cada um de nós nesta vida, precisamos considerar seriamente nossas escolhas pessoais. Desde que alcançamos a capacidade mental de entendimento e começamos a tomar as nossas decisões, é fundamental entendermos que existe uma classificação no quesito de decisões. Podemos classificar algumas decisões importantíssimas da vida como algumas mais importantes, outras menos, decisões de muita importância. Mas dentre todas as decisões que tomamos ao longo da vida, qual será a mais importante de todas? Será a escolha da profissão? Será a escolha com quem casar? Onde morar, etc. São decisões importantes, sem dúvida, mas existe a mais importante de todas, que vamos conhecer no estudo do capítulo de hoje, capítulo 1 de 2 Crônicas. Este capítulo foca na ascensão de Salomão e sua busca por sabedoria em Gibeão, e o favor de Deus ao conceder não só sabedoria, mas também, diante deste sábio pedido, desta escolha acertada e feliz de Salomão, Deus também concedeu a ele riquezas e honras. Pois Salomão pediu para governar com justiça, priorizando Deus e o bem do povo. Ele não pensou em ganhos egoístas, servindo de lição para nós sobre prioridades e aproveitamento de oportunidades que Deus concede. Assim como Deus deu a Salomão uma chance de pedir, Ele nos oferece hoje oportunidades. Salomão as aproveitou com sabedoria, um contraste com a história daquele mendigo que pediu pouco em um cheque em branco, como ilustrado em estudos. Vamos aos detalhes agora em nosso estudo do capítulo 1. Já aproveite, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe e também inscreva-se se você não é inscrito neste canal. Vamos aos comentários dos versículos do capítulo 1. Enquanto o livro de 1 Crônicas foca principalmente a vida de Davi, 2 Crônicas foca as vidas dos reis seguintes de Judá, o reino do sul. O verso 1 destaca que Salomão fortaleceu-se, ou seja, o estabelecimento do domínio de Salomão inclui a eliminação de inimigos e rivais ao trono. O destaque também fica aqui o ponto central: Deus era com ele.
Uma das lições mais importantes de Crônicas é que a presença e a bênção do Senhor é que realmente confere ao ser humano o verdadeiro sucesso. Não se esqueça disso. Só teremos sucesso, só teremos êxito, felicidade, se Deus está conosco. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte, como Salomão. Ele foi a Gibeão em busca da presença, da direção de Deus. Versos 2 a 5, quando Salomão tornou-se rei, o tabernáculo se encontrava em Gibeão. Toda a mobília do tabernáculo foi mantida ali, exceto a arca de Deus, que já havia sido transportada por seu pai Davi a Jerusalém. Davi queria que a arca, o símbolo da presença de Deus, residisse na cidade onde ele reinava sobre o povo. O tabernáculo de Gibeão, contudo, era ainda considerado o principal centro religioso de Israel, até que Salomão construísse o templo em Jerusalém. Então, a arca estava em Jerusalém, mas o tabernáculo com os demais móveis sagrados estava em Gibeão, e para lá foi Salomão. Verso 3, cerca de 10 quilômetros ficava a noroeste de Jerusalém, a distância. Os habitantes anteriores adoravam nos altos. Às vezes, esse termo é empregado para indicar os centros de adoração a Deus, de acordo com 1 Reis 3, verso 4. Portanto, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios a Deus. A tenda da congregação, por quase 480 anos, haviam já transcorrido desde que Moisés, por ocasião da saída do Egito, construiu o tabernáculo do deserto. Essa antiga estrutura sagrada, que teve um significado tão grande na história de Israel, era ainda o centro de adoração para o povo de Deus. Foi erigida para servir como um lugar onde Deus prometeu encontrar-se com seu povo. Os israelitas continuavam, portanto, indo ali para aproximarem-se da presença do Senhor. Hoje, nós vamos à igreja, onde nós cremos que ali também nos aproximamos de Deus, pois é a casa dedicada ao culto, à adoração. Fazendo uma comparação, né? Verso 4, mas Davi fizera subir a arca. Contrariamente à ordem de Moisés, Israel mantinha, na prática, portanto, 2 centros nacionais de adoração. Agora estava um em Jerusalém, a arca, em uma tenda, e estava também em Gibeão, ali ainda o tabernáculo. Agora o verso 6 destaca que Salomão ofereceu ali sacrifícios. A adoração de Salomão em Gibeão confirmou o concerto que unia Deus e a dinastia davídica, e mostrou que Salomão aceitava as responsabilidades religiosas de sua função. Salomão tinha sido nomeado vice-regente pelo seu pai 2 anos antes. Ele havia sido proclamado como rei em uma segunda cerimônia, conforme vimos no capítulo 29. E agora sua escolha como herdeiro de Davi estava sendo sancionada pela comunidade de Israel como um todo, de acordo com o procedente já estabelecido. Versos 7 a 9, o destaque é: Salomão sabia sobre a aliança de Deus com Abraão e a promessa de Deus de fazer dos descendentes deste tão numerosos como o pó da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 13, verso 16. Além disso, acreditava também que a promessa tinha sido cumprida e ele confiava no fato de que Deus cumpriria sua promessa a Davi da mesma forma.
o que significa que Salomão via sua própria sucessão e a construção do templo como cumprimento das promessas do Senhor. Agora no versículo 10, sabedoria é a habilidade de tomar boas decisões. Olha que interessante. Baseadas no discernimento adequado e julgamento correto. Conhecimento, aqui neste verso, se refere a saber como fazer, praticar necessário para lidar com assuntos do dia a dia, um fazer prático. Salomão usou o conhecimento e a sabedoria não somente para construir o templo dos planos de seu pai Davi, mas também para colocar a nação sobre um firme fundamento. Olha que interessante. Como podemos adquirir sabedoria? Primeiro, nós devemos pedir a Deus que, conforme está escrito em Tiago 1, verso 5, Ele concede generosamente àquele que pede. Então veja aqui o primeiro passo para você alcançar sabedoria. Peça a Deus. Segundo, nós devemos nos aplicar de todo o coração a estudar e aplicar a palavra de Deus, a fonte da sabedoria divina. Então, se resume nestes dois passos para eu e você alcançarmos sabedoria. Primeiro, pedir a Deus. Segundo, buscar na fonte. Qual é a fonte que Deus dá? Que Deus deixou? A sua palavra. Versos 11 e 12, Salomão poderia ter qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria para governar sobre a nação. Porque Deus aprovou a maneira na qual Salomão ordenou suas prioridades. Ele também deu a Salomão saúde, riqueza e honra. Jesus também falou sobre prioridades. Ele disse que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o que realmente precisamos nos será dado. Está em Mateus capítulo 6, 33. Isto não quer dizer que seremos ricos ou famosos como Salomão. Não é a teologia da prosperidade, como já falamos. Mas significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, a sabedoria que Ele concede nos possibilitará ter vida ricamente recompensadora. Estaremos habilitados para fazermos as melhores escolhas, e isso, claro, vai resultar em bênçãos, vai resultar em felicidade, contentamento, satisfação. Quando temos o propósito de viver e aprender a nos contentar com o que temos, teremos maior riqueza do que poderíamos acumular. Essa é a verdadeira riqueza. Então o verso 14 destaca que Salomão juntou carros. Mas, um detalhe, nisto ele já começou a falhar. Quando, vamos usar um termo comum, quando a riqueza, quando a fama começou a subir para a cabeça, tá? Nós vamos ver no decorrer, da história. Verso 15, sicômoros. Sicômoro é uma árvore comum na América do Norte, na Inglaterra, mas a figueira sicômoro, aqui descrita, era comum naquela região, nas terras baixas de Judá e no Vale do Jordão. Aqui nós fechamos os comentários principais dos versículos, mas não para por aqui, porque agora chegou o momento de aplicar estes ensinamentos escritos lá no tempo de Esdras, agora para o nosso tempo. Vamos ver sobre o início da vida de Salomão. Salomão foi ungido e proclamado rei nos derradeiros anos de seu pai Davi,
o qual abdicara em seu favor do trono. Os primeiros tempos de sua vida foram promissores, e era a propósito de Deus que ele fosse de força em força, de glória em glória, aproximando-se cada vez mais da semelhança do caráter de Deus, inspirando assim seu povo a cumprir sua sagrada incumbência como depositários da verdade divina. Na juventude, Salomão fez a sua escolha, a mesma que fizera Davi, e por muitos anos andou ele em retidão, sua vida marcada com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Logo no início de seu reinado, foi ele com seus conselheiros de estado a Gibeon, onde ainda estava o tabernáculo que havia sido construído no deserto. E ali uniu-se aos seus conselheiros escolhidos, conforme descreve o verso 2, aos capitães de milhares e de centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais, em oferecer sacrifícios a Deus e em consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. Amados, aqui está o primeiro segredo do sucesso de Salomão. Começando o seu reinado, ele buscou a Deus e consagrou-se. Compreendendo alguma coisa da magnitude dos deveres relacionados com o ofício real, Salomão sabia que os que levam pesados fardos como líderes precisam buscar a fonte de sabedoria para a orientação. Se desejassem desempenhar suas responsabilidades de maneira aceitável, isto levou-o a encorajar seus conselheiros a se unirem com ele em sinceridade, a fim de estarem seguros da aceitação de Deus. Acima de todo o bem terrestre, o rei desejava sabedoria e entendimento para a realização da obra que Deus lhe havia dado a fazer. Ele ansiava por acuidade mental, largueza de coração, brandura de espírito. Naquela noite, o Senhor apareceu em sonho a Salomão e disse: "Pede o que quiseres que te dê." Em sua resposta, o jovem e inexperiente príncipe deu expansão a seu sentimento de desamparo e seu desejo de auxílio. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa, pedisse sabedoria. Porquanto, disse Deus, pediste isto, e não pediste riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti não haverá. E também até o que não pediste vou te dar, assim como riquezas, como glória, que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Foi a resposta de Deus a Salomão. Que maravilha, hein? A linguagem usada por Salomão quando em oração a Deus diante do antigo altar de Gibeon revela sua humildade e forte desejo de honrar a Deus. Ele sentia que sem o divino auxílio para desincumbir-se das responsabilidades impendentes sobre ele, estaria tão ao desamparo como uma criancinha. Sabia que lhe faltava discernimento, e foi o senso de sua grande necessidade que o levou a buscar de Deus sabedoria. Em seu coração não havia aspiração egoísta de conhecimento para que se pudesse exaltar sobre outros. Ele desejava desempenhar fielmente os deveres que lhe foram impostos e escolheu, portanto, o dom que seria o meio de levar seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico ou tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: "Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me." Ou seja, aqui está o primeiro segredo
da prosperidade, do sucesso, a humildade, o reconhecimento que necessitamos de Deus e de sabedoria. O Deus que servimos não faz acepção de pessoas. Aquele que deu a Salomão o espírito de sábio discernimento está desejoso de repartir as mesmas bênçãos a seus filhos hoje. Por isso está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quando o que leva um fardo opressivo deseja sabedoria, mais que riquezas, poder ou fama, não ficará desapontado. Tal pessoa aprenderá do grande mestre, não somente o que fazer, mas como fazê-lo, de maneira a alcançar a divina aprovação. Por todo o tempo em que permanecer consagrado, o homem a quem Deus dotou com discernimento e habilidade não manifestará anseios por alta posição, nem procurará dirigir ou governar. Necessariamente os homens precisam assumir responsabilidades, mas em vez de disputar a supremacia, aquele que é verdadeiro líder orará por um coração entendido, a fim de poder discernir entre o bem e o mal. Aqui fecha a página 31 do livro Profetas e Reis, destacando em detalhes este episódio da vida de Salomão, descrito aqui no capítulo 1. Agora, aplicações diretas para mim e você, no capítulo de hoje. Qualquer coisa que Deus nos pedir, deve ser realizado com muita sabedoria e grande responsabilidade. Foi isso que Salomão entendeu. Capacidade de gerir e administrar procedentes de Deus são bem melhores que depender de coaches, né? Os coaches de hoje, ou técnicas empresariais. Hoje está na moda, né? Estes coaches. Salomão não buscou essa classe de pessoas. Ele não buscou sabedoria humana. Salomão optou por buscar a fonte, a Deus. Sua atitude fez o cronista, que escreveu Crônicas, destacar no verso 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino. A razão disso é que o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Deus pode tornar alguém muito poderoso, que é glória e poder neste mundo, dos quais Salomão desfrutou profusamente. Isso não é pecado. Alcançar riqueza. O relato sagrado revela-nos como proceder na busca pelo Deus que abençoa. Os princípios a seguir servem para mostrar-nos como agir, pois foi para isso que o Espírito Santo inspirou Esdras a escrever, descrevendo estes detalhes, atitudes certas, resultados certos. Portanto, buscar ao Senhor juntamente com outros líderes, com outros companheiros, significa comunhão. Segundo, consultar a Deus com disposição para obedecer, significa submissão. Terceiro, oferecer ofertas reconhecendo a soberania de Deus, significa adoração. Quarto, aguardar a presença e a manifestação de Deus, significa confiança. Tudo isto, Salomão, ele aplicou. E também reconhecer a bondade de Deus na história significa percepção. Dialogar com Deus com base em suas promessas, fundamentação. Buscar em Deus habilidades para agir em benefício alheio, altruísmo. São 7 passos desta sábia escolha e decisão de Davi. Olha, estamos considerando
a melhor escolha, né? Então veja aqui os 7 passos de Salomão nesta escolha. Precisamos aprender a buscar a Deus. A vida de Salomão ilustra o claro ensinamento de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que precisar virá como consequência. Quando buscamos ao Deus das bênçãos com coração sincero, reconhecendo a nossa pequenez diante da sua grandeza, encontraremos as bênçãos de Deus. Quem procura acha, não é o ditado? Busquem, portanto, diz o profeta Isaías, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. Davi sabia dessa verdade antes que o profeta Isaías escreveu. Por isso ele disse ao filho Salomão: se você o buscar, o encontrará. Buscar ao Senhor requer decisão. Não é questão de predestinação, não. Implica descer do pedestal do orgulho e da arrogância humana para trilhar pelo vale da humildade e da dependência. Muitos não têm por não saberem pedir. Reavivemo-nos. Realmente. Agora, fechando a nossa reflexão. Amados, Deus é o mesmo hoje do que foi na época de Salomão. Não se esqueça disso. Deus não muda. A questão é, temos hoje a mesma motivação que teve Salomão? Em sair do trono, sair de Jerusalém e ir a Gibeão para se consagrar e buscar o Senhor? Deus tem planos para você, Deus tem planos para a sua igreja e precisa de gente para executá-los sabiamente. Mas quantos hoje estão priorizando tanto a igreja, priorizando Deus como Salomão? Também priorizou Deus e o templo? Há uma missão especial, mais importante do que construir templos e igrejas. Devemos construir o reino de Deus no coração das pessoas. Você está disposto a isto? Os que oram em busca de glória, poder, fama e bens materiais se decepcionarão. Por outro lado, quem busca a sabedoria, força e a bênção de Deus para realizar apenas a vontade divina aqui na terra, como Salomão, estes serão surpreendidos e serão respondidos. Para crer nisso, você precisa conhecer a Deus. E para conhecê-lo é preciso não apenas ler a Bíblia e orar, mas passar tempo com Ele, conversar pessoalmente com Ele, submeter-se à sua vontade, reconhecendo quem Ele é, diante de quem nós somos. Os que fazem deste mundo sua finalidade não chegam ao outro e também se decepcionam nisto. Mas os que fazem do outro mundo sua finalidade, ou seja, do mundo eterno, da vida eterna, não somente obterão a plena satisfação, senão que terão o seu caminho tanto deste mundo como seja bom para eles. Contentemo-nos, portanto, sem as grandes coisas que geralmente os homens cobiçam, mas que correntemente resultam ser laços fatais para as suas almas. A história de Salomão nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas, reconhecendo que a verdadeira sabedoria só vem de Deus e deve ser central em nossa busca por liderança e serviço. As lições aprendidas neste primeiro capítulo nos desafiam a refletir sobre a importância de buscar a sabedoria em nossas vidas. Que possamos aprender com a experiência de Salomão e nos esforçarmos para viver de maneira que honremos a fidelidade de Deus, promovendo a verdadeira adoração
como Salomão, e a integridade em nossas comunidades. Portanto, a busca pela sabedoria deve ser uma prioridade em nossa caminhada de fé. Não esqueça isto. O mais importante, reconhecendo que com a ajuda de Deus, podemos enfrentar os desafios da vida com discernimento e com coragem. Vigiemos e oremos. Amém. Olha, capítulo 1 de 2 Crônicas já nos impressiona com tamanhas instruções, com tamanhos ensinamentos profundos que nos traz, revelando o segredo do verdadeiro sucesso. Pensamento do dia: a sabedoria não é sobre saber tudo, mas sobre andar com Deus em tudo. Que interessante esse pensamento, não é verdade? Que eu e você possamos então alcançar esta sabedoria divina, que possamos priorizar isto cada dia de nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, por este despertar. Obrigado por sua proteção, por seu cuidado como nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos estar aos seus pés, ouvindo da sua palavra, recebendo, Senhor, os teus ensinamentos. Assim como Salomão, Senhor, estamos aqui buscando a Ti, como Salomão te buscou em Gibeão. Que nós possamos também, Senhor, reconhecer que não passamos de uma criança e que precisamos de sabedoria. Ajude-nos, Senhor, com entendimento, com clareza mental em nossas decisões diárias. Ajude-nos, Senhor, a alcançarmos a sabedoria que o Senhor tem e que o Senhor aprova. Tira, Senhor, os nossos olhos das coisas deste mundo, que não sejamos atraídos para as coisas sem importância. Ajude-nos a valorizar aquilo que realmente é importante, principalmente a sua presença na nossa vida, para que assim estejamos seguros. Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amigos ouvintes da Palavra de Deus, que Deus te guarde mais este dia e até o nosso próximo encontro no capítulo 2 de 2 Crônicas. Um grande abraço. Tchau, tchau.